Conversa com meu povo. Casa edificada sobre a rocha. Oremos pelo nosso pontífice, o Papa Francisco. O Senhor o conserve, lhe dê vida e o torne feliz na terra, e não o entregue em poder dos seus inimigos. Ó Deus, que na vossa providência quisestes edificar a vossa igreja sobre São Pedro, chefe dos apóstolos, fazei que o nosso Papa Francisco, que constituíste sucessor de Pedro, seja para o vosso povo o princípio e o fundamento visível da unidade da fé e da caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Assim reza a Igreja, numa das belas orações pelo Papa. E nós desejamos assumir de forma especial esta oração no dia do Papa, comemorado na solenidade de São Pedro e São Paulo. Jesus Cristo é a pedra angular, que sustenta todo o edifício da Igreja. Nele o reino de Deus chegou para toda a humanidade e na sua palavra está a vida eterna. Fomos chamados a ser discípulos fiéis de Jesus Cristo. Ninguém pode edificar solidamente senão em Jesus Cristo. Na gratuidade do dom de Deus, que é Ele mesmo, Jesus chamou seus discípulos, que percorreram com Ele um exigente caminho de formação. Com a liberdade que lhe é própria, escolheu os 12 apóstolos, feitos colunas da Igreja. 3 deles, Pedro, Tiago e João, foram testemunhas de alguns fatos muito significativos, como a transfiguração e a oração de Jesus no Horto das Oliveiras, e presenciaram milagres como a volta à vida da filha de Jairo. Talvez não fossem os melhores, humanamente falando, como se vê em algumas referências a Tiago e João, assim como a fragilidade de Simão Pedro e a negação da qual se arrependeu amargamente. Mas foram os escolhidos, na infinita misericórdia do Senhor, e estiveram próximos de Jesus, recebendo depois as graças a eles destinadas para o crescimento da Igreja e do reino de Deus. Voltemo-nos agora para Simão Pedro. O seu nome, Simão, foi acrescentado a ele a expressão Pedro, que quer dizer pedra. Um homem de uma generosidade inigualável, aliada a um temperamento complicado, algumas vezes irascível, inseguro nos passos dados em sua fé e, ao mesmo tempo, humilde diante do seu Senhor. O Evangelho da solenidade que celebramos nos mostra tomando a palavra em nome dos seus companheiros. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Sabemos que quem foi feito rocha não deixou de carregar suas próprias fraquezas, mas ele foi o escolhido. Mais tarde, já na última ceia, Jesus quer reforçar, durante a ceia, a fonte de força que lhe será concedida. Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos, como se faz com o trigo. Eu, porém, orei por ti,
para que tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo à prisão e à morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes negarás que me conheces. Após a ressurreição, tendo chorado amargamente sua negação, 3 vezes professou o amor a Jesus, ouvindo depois a palavra forte, antes pronunciada no primeiro chamado: segue-me. Anos mais tarde, foi como o Senhor até a morte, sendo crucificado numa colina, onde se encontram referências expressivas ao seu túmulo, sobre as quais foi edificada a Basílica de São Pedro. Tudo o que foi dito a respeito de Pedro aconteceu realmente em Roma, e ele foi fundamento do crescimento da Igreja, ao lado de Paulo, o apóstolo das gentes. Diz o prefácio que inicia a oração eucarística desta festa: Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo. E unidos pela coroa do martírio, recebem por toda a terra a mesma veneração. Na sucessão dos tempos, a Igreja nunca ficou sem um sucessor de Pedro, cujo nome hoje é Papa Francisco. Ponto de unidade para todos. Se queremos ser cristãos católicos, havemos de reconhecer o significado da presença do Papa na Igreja. E o Papa Francisco tem exercido de forma corajosa e cheia de unção o ministério que lhe foi confiado. Perguntamos agora: como ser fiéis ao Papa? É bom saber que todos os papas em todos os séculos foram muitas vezes criticados e julgados pela opinião pública. O que se torna mais patente em tempos de comunicação tão intensa e variegada. É necessário e urgente da parte de todos os cristãos católicos amar o Papa, reconhecê-lo como legítimo sucessor de Pedro. Depois, como ele mesmo pede com insistência, rezar sempre e muito pelo Santo Padre, porque ele é homem como todos nós, com a fragilidade que é característica de todas as pessoas humanas. O Papa ensinou o Concílio Vaticano I, no final do século XIX, é infalível quando declara consciente e claramente verdades da fé correspondentes à revelação. Muitas pessoas já se surpreenderam ao verem o Papa ajoelhar-se no confessionário da Basílica de São Pedro como qualquer outro penitente. E nesses últimos dias, faleceu um frade franciscano, confessor do Papa, que eu atendia a cada 15 dias. Fidelidade ao Papa exige nossa adesão aos ensinamentos dele emanados e disposição para colocá-los em prática, sabendo que todos eles são fruto de muita oração e abertura ao Espírito Santo, além da assessoria que lhe é oferecida por tantos estudiosos e pastores que contribuem na elaboração dos documentos. Estamos vivendo, querido irmão, querida irmã, um tempo especial, privilegiado, entre as duas partes do Sínodo dos Bispos, justamente a respeito da sinodalidade, que significa caminhar juntos. Urgência para o nosso tempo e para a nossa plena fidelidade ao Evangelho. Ao mesmo tempo, haveremos de responder aos seus apelos, como nessa solenidade de São Pedro e São Paulo, para a coleta do óbolo de São Pedro,
com a qual o Santo Padre vai ao encontro de muitas necessidades da Igreja no mundo inteiro. Vida longa, saúde, força e inspiração ao Santo Padre, o Papa Francisco. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, uma das coisas mais bonitas na nossa vida de igreja é a oportunidade de diálogo através das perguntas que as pessoas nos enviam, de tal forma que buscamos juntos as orientações necessárias à nossa vida cristã. Uma pergunta que foi feita por Maria de Nazaré Farias, de Belém. Dom Alberto, quais as principais virtudes do católico? Veja só, todo cristão católico recebe, no batismo, aliás, todo batizado recebe os presentes da fé, da esperança e a caridade. São Paulo, na passagem entre o capítulo 12 e o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, diz que a fé vai desaparecer. É claro, quando eu estiver enxergando o objeto da fé, eu não preciso mais de acreditar nas coisas que não se veem. A esperança, quando se realizar plenamente aquilo que eu busco, mas a caridade, ela vai permanecer. Depois você vai descobrir as consequências desta fé que vive, a temperança, a justiça, a moderação, o discernimento, todas essas coisas que são importantes para a vida cristã. Eu até resumiria uma coisa. Escolher o seguimento de Jesus Cristo. Fazer uma pergunta a cada momento que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Se assim fizermos, nós vamos descobrir as virtudes, o jeito de viver que acompanharão a nossa vida, de tal forma que possamos efetivamente fazer a vontade de Deus e crescer na santidade. Paula Sampaio, de Belém, pergunta: Dom Alberto, assisti o seu programa em que o senhor falava sobre a visita aos lugares que Jesus viveu. Para nós católicos, essa experiência é válida? Como é pisar no mesmo chão de Jesus? Veja só, eu tive muitas vezes a alegria de visitar a Terra Santa. Esta foi a 6ª vez que eu fui à Terra Santa. A luz que vem para a leitura do Evangelho, quando você percorre a mesma terra, as mesmas áreas, onde Jesus pregou o Evangelho, onde ele fez os seus milagres, onde ele se entregou, morreu para depois ressuscitar, tudo isso é importante. Não é que seja a coisa essencial na vida cristã. Na vida cristã, eu não preciso necessariamente ir à Terra Santa, porque Jesus está presente no meio de nós, onde quer que nós estejamos. Mas faz muito bem. E todas as pessoas que fazem peregrinação à Terra Santa experimentam esta alegria profunda, experimentam o gosto de conhecer os lugares por onde Jesus passou. Então, abre a perspectiva de compreensão do Evangelho. Depois tem uma coisa que eu ouvi numa das vezes que fui à Terra Santa, um arqueólogo, um teólogo, arqueólogo muito importante, ele dizia assim: na hora que a devoção do povo diz assim, ali aconteceu tal coisa, pode cavar que vai encontrar ali sinais, porque a devoção do povo passa na frente, vamos dizer assim, da própria ciência. Então, é um lugar que tem muitas escavações, tem muitas pesquisas, tem muita coisa feita com muita seriedade para identificar os passos de Jesus e coisas também, é claro, do Antigo Testamento. Então, tudo isso faz muito bem para as pessoas e nos ajuda a crescer na fé. Mas o mais importante não é ir ou não ir à Terra Santa, é ser discípulo de Jesus e escolhê-lo como Senhor de nossas vidas. Inês de Aquino de Belém. Dom Alberto, é importante para nós católicos termos um diretor espiritual? Por quê? Quando a gente fala de diretor espiritual, nós estamos falando de uma pessoa mais experiente na vida cristã, então
por exemplo, um sacerdote que a pessoa escolhe como diretor espiritual, vai ajudar na caminhada, vai dizer, olha, o rumo é este, corrija tal coisa. É claro que nós temos a possibilidade de nos confessar e devemos nos confessar. Agora, quando você procura um diretor espiritual, você tem oportunidade de detalhar as coisas que está vivendo, tem oportunidade de conversar e o sacerdote vai ajudando, vai dando rumo. Na vez seguinte em que você procura, você faz uma bela revisão de vida e assim a gente vai acompanhando para verificar o processo, como a pessoa vai caminhando gradualmente na estrada da perfeição da vida cristã. Essa é a importância de alguém ter um diretor espiritual e faz bem na nossa vida. Maria de Fátima Melo de Belém. Quantos João Batista existem? Parece que quando ouvimos e lemos a Bíblia, tem a impressão de mais de um João. É claro que é mais de um João. Nós temos João Batista, é aquele filho de Isabel e Zacarias, então primo de Jesus. Ele foi o precursor, ele andou pregando, convidando à conversão, ajudando as pessoas a se prepararem à vinda de Jesus. Quando Jesus vai ao Jordão e quer se fazer batizar por João Batista, ali era a estrada que os penitentes percorriam para chegar até João Batista. E João disse assim, eu que deveria ser batizado por você, porque não é o batismo nosso cristão, né? Porque o batismo cristão foi Jesus que instituiu. Nós vemos no Evangelho de São João, no capítulo 28, quando ele dá aos discípulos a responsabilidade, ide, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é bom a gente saber que esse é João Batista. Quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, tem um que se chama João, irmão de Tiago. Ele chamou Simão e André, seu irmão, depois chamou João e Tiago. Então, pelo menos esses dois, é claro que existem com o nome de João. Então, são dois a que o Evangelho se refere. João Batista ganha uma importância muito grande e é citado inúmeras vezes nos Evangelhos e também nos Atos dos Apóstolos. Silmara Dantas, de Belém. Ouço sempre falar do vigário-geral da arquidiocese. Qual é a função dele na arquidiocese? Veja só, nós temos na arquidiocese 3 vigários gerais. Nós temos Monsenhor Marcelino, que não tem as possibilidades de muita atuação justamente por causa da sua idade. Nós temos o Monsenhor Agostinho, que é o vigário geral, que cuida da pastoral, da organização pastoral da igreja. E temos o Monsenhor Ronaldo, que é o ecônomo e administrador da arquidiocese. São 3 vigários gerais, significa o quê? Que eles podem agir em nome do bispo. É claro que os 2 bispos auxiliares, Dom Antônio e Dom Paulo, têm também os poderes de vigários gerais. Então, eles podem agir em nome do bispo e também em comunhão com o bispo, é claro. Então, esta é a figura do vigário geral em todas as dioceses. Podemos ter um, ou no nosso caso, como a arquidiocese é muito grande, podemos ter um número maior de vigários gerais, no nosso caso são 3, além das responsabilidades dos bispos auxiliares. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.